Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tânia, professora do 8º ano. Hoje nós vamos trabalhar a aula 37, que são os termos da oração, sujeito e predicado, né? Estamos trabalhando a nossa segunda aula de revisão, ok? Então vamos verificar agora quais os nossos objetivos para com essa aula. Então vamos lá. Objetivo: revisar os termos da oração, sujeito e predicado, bem como sua classificação. Então vamos entrar aí na sintaxe, né? Então vamos lá, gente. Vamos ler pausadamente para que vocês entendam ali o processo da aula. Observe esses títulos de notícia. 1. Câmara aprova plano de 3 bilhões para socorro à cultura durante a pandemia. Gazeta do Povo, 26/5/2020. Lá, pensando, de quem está se falando? Né? De quem que está se falando ali? Da Câmara do Rio de Janeiro. O que está sendo dito sobre ele? Que aprova plano de 3 bilhões para socorro à cultura durante a pandemia. 2. Shoppings e centros comerciais reabrem hoje no Distrito Federal. Isto é, 27/5/2020. De quem está se falando? De shoppings e centros comerciais. O que está sendo dito sobre eles? Que reabrem hoje, no caso, o dia da publicação da notícia, 27/5/2020. Facinho, né? Então, a gente faz a pergunta ali para o verbo e automaticamente ele dá a resposta para a gente do nosso sujeito lá. Com essa análise, concluímos que 1. Câmara aprova plano de 3 bilhões para socorro à cultura durante a pandemia. Gazeta do Povo, 26/5/2020. A Câmara é o sujeito da oração, né? Então, veja ali, eu encontro o meu verbo, faço a pergunta e ele devolve para mim todo o sujeito. O que se diz sobre a Câmara? É o predicado. Então, o resto, eu tiro o meu sujeito, o resto, então, o predicado. 2. Shoppings e centros comerciais reabrem hoje no Distrito Federal. Isto é, 27/5/2020. Então lá, shoppings e centros comerciais são o sujeito da oração. O que se diz sobre os shoppings e centros comerciais é o predicado. Então, a nossa oração, ela pode ser dividida em duas partes. Sujeito, né, e complemento. Perfeito? Às vezes, o meu sujeito, né, porque eu tenho o inexistente. Lembram disso? Que o sujeito não vai aparecer, mas na maioria das vezes tem ali o simples composto que nós vamos verificar logo a seguir, ok? Seguindo lá. Sujeito e predicado. Então, o que é o sujeito? Qual é o sujeito da nossa frase? O termo com o qual o verbo concorda sobre quem se fala. Bom, se tem uma ação propriamente dita, alguém está realizando aquela ação, perfeito? Então, eu consigo ali localizar. Predicado, o que se diz sobre o sujeito? Termo da oração em que está o verbo. Então, nós temos ali certas regrinhas que a gente consegue identificar o nosso sujeito. Uma das situações é o quê? A concordância, que nós vamos verificar logo a seguir. Lá, para ajudar a localizar o sujeito, há 3 critérios. Se vocês seguirem esses critérios, vão conseguir sem problema nenhum. Fica muito facinho lá. Então, veja, primeiro, pela concordância. Então, lá, concordância. O verbo está sempre na mesma pessoa e número que o seu sujeito. A menina comeu. Quem comeu? A menina. Então, veja que o comeu, ele está automaticamente concordando com o singular ali da menina. Perfeito? Posição. Normalmente, o sujeito precede o verbo e, mesmo que venha depois, pode ser anteposto naturalmente o verbo. Então, na maioria das vezes, a gente trabalha sujeito
verbo e complemento. Mas isso não é regra geral. Eu posso, às vezes, começar pelo verbo, né? E daí o meu sujeito e depois o complemento. Então, não vai... Se eu fizer a pergunta para o meu verbo, automaticamente vem para mim a resposta. Então, tinha colocado para vocês ali, a menina comeu pipoca, né? Comeu pipoca, a menina, sem problema nenhum. Eu consigo entender, porque eu pergunto para o meu verbo, quem comeu? A menina. Automaticamente eu consigo ali saber. Permutação. Quando o núcleo do sujeito é um substantivo. Pode ser permutado pelos pronomes ele, ela, eles ou elas. Estamos trabalhando com a menina aqui. Então, quem comeu? Ela, a menina. Então, consegui fazer ali essa transformação por um pronome. Então, eu encontro o meu sujeito. Facinho, gente? Perfeito? Vamos lá, seguindo. Atividades. Vamos lá, então, pensar um pouquinho agora, né? Verificar, fazendo as perguntinhas ali para o verbo, né? Para eu saber quem é que fez a minha ação e encontrando, então, o meu sujeito e o meu predicado. Utilizem ali os critérios, perfeito? Veja lá, vai ver que fica bem facinho. O empregado da casa pediu demissão ontem. Eu só preciso localizar o meu verbo para fazer a pergunta para ele, para não fazer a pergunta errada. B. Ana Flávia e Raimundo terminaram o namoro. Eles estão sempre correndo. Estudaram muito os meninos. Livros e cinema são a minha paixão. Foram aprovados Miguel, Ana e Lucas. A folha caiu. Eu, você e o nosso gato gostamos muito de leite, né? Então, agora é com vocês. Um tempinho aí.
aí, pessoal? Fizeram as atividades aí? Facinho? Vamos corrigir ali rapidinho? Então, vamos lá. A partir da revisão que fizemos, identifique o sujeito das orações. Então, temos lá, o empregado da casa pediu demissão ontem. Faço a pergunta, quem pediu demissão ontem? Então, temos ali o empregado da casa, certinho? Ana Flávia e Raimundo terminaram o namoro. Quem terminou o namoro? Ana Flávia e Raimundo. C. Eles estão sempre correndo. Quem está sempre correndo? Eles. Estudaram muito os meninos, né? Quem estudou? Bom, aqui eu tenho que cuidar, né? Os meninos. Livros e cinema são a minha paixão. O que são minha paixão? Livros e cinema. Foram aprovados Miguel, Ana e Lucas. Olha, veja que foi deslocado de novo, né? Então lá, quem que foi aprovado? No caso ali, o Miguel, a Ana e Lucas, né? A folha caiu. O que caiu? A folha. Eu, você e nosso gato gostamos muito de leite. Quem gosta de leite? No caso ali, eu, você e nosso gato. Claro que eu vou concordar o meu verbo com a pessoa que eu estou falando ali. No caso ali, gostamos. No caso, foram, porque é mais de um. Estudaram e assim sucessivamente, ok? Seguindo lá. Classificação do sujeito. Nós temos ali o sujeito simples, que é aquele que possui apenas um núcleo. Ou seja, quando o verbo se refere a uma só palavra. Então, veja, como assim, professora, um núcleo? O menino bebeu o refrigerante. Quem bebeu? O menino. Então, menino é o núcleo. Veja bem, gente, se estiver no plural, continua sendo um núcleo, ok? Então, os meninos beberam, mas eu tenho meninos, um núcleo só. Então, permanece sujeito simples. Exemplos. Miguel viajou, o verbo refere-se a um substantivo, né? Nós aprendemos a música, o verbo se refere-se a um pronome. Os três construíram o galpão, o verbo se refere a um numeral. O humilde aprende mais, o verbo refere-se a uma palavra substantivada. É provável que ele viaje hoje, o verbo refere-se a uma oração. Então, veja bem, esse sujeito, ele pode ser nome, ele pode ser substantivo, ele pode ser um pronome, né? Então, ele pode ser um numeral substantivado, pode ser um adjetivo substantivado, ok? Desde que eu faça a pergunta e a resposta venha para mim. Seguindo lá. Classificação do sujeito agora, o segundo. Sujeito composto é aquele que tem dois ou mais núcleos. Eu, Ana e Pedro assistimos televisão. Quem assistiu televisão? Os três elementos ali, os três sujeitos. Então, veja que tem três núcleos, portanto, composto. Exemplos. Pai e filho estudam muito em casa. O verbo refere-se a mais de um substantivo. Vejamos, ela e eu viajamos, desculpa aí. Viajamos, ela e eu, para Madrid. O verbo refere-se a mais de um pronome. Aprendem mais os otimistas e os esforçados. O verbo refere-se a mais de uma palavra substantivada. Chegaram 6 ou 7 alunos. O verbo refere-se a mais de um numeral. Era melhor esquecer o carro novo e viajar para Paris. O verbo refere-se a mais de uma oração, ok? Veja o início dessa crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Minhas férias, né? Então, vamos ver ali o que o nosso escritor está colocando para a gente ali dessas férias lá. Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, Su, e meu cachorro, Dogma, fomos fazer camping. Meu pai decidiu fazer camping este ano
porque disse que estava na hora de a gente conhecer a natureza de perto, já que eu, a minha irmã Su e o meu cachorro Dogma nascemos em apartamento e até os 5 anos de idade, sempre que via um passarinho numa árvore, eu gritava, aquele fugiu, e corria para avisar um guarda. Mas eu acho que meu pai decidiu fazer camping desde que viu o preço dos hotéis. Então lá, Luiz Fernando Veríssimos. Então temos ali, né, uma narrativazinha ali das minhas férias e vamos ver qual é o sujeito ali, né? Observe a primeira oração da crônica. Ela está elencada um grupo de 5 elementos que foram fazer camping. Bom, então veja bem, alguém foi fazer camping ali, né? No caso ali nós temos eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, tal, fizeram ali a ação propriamente dita. Esses 5 elementos, eu, minha mãe, meu pai, minha irmã Su e o meu cachorro Dogma, são os sujeitos da oração. Como é mais de um sujeito, ele é composto. Então, no caso aqui, 5 núcleos, ok? Facinho, né? Temos também o sujeito oculto. Oculto é aquele que eu sei quem fez a ação, mas eu não tenho núcleo propriamente dito. Eu sei pelo quê? Pela concordância ali do verbo, ou seja, pela terminação. Então, ali, sujeito oculto é aquele que não está explícito na oração, mas pode ser determinado pela flexão número pessoa do verbo, ou por sua presença em algumas orações antecedentes. Exemplo, gosto de viajar todos os anos. Quem gosta de viajar? Eu. Então veja que eu sei. Está escondido, mas eu sei quem é. Portanto, oculto. Sujeito oculto, eu, determinado pela desinência verbal ali. Então eu consigo detectar. Caímos de bicicleta. Sujeito oculto, nós, determinado pela desinência verbal. Então, caímos, lavamos, estudamos, essa desinência, o finalzinho ali do meu radical, eu consigo detectar quem fez a ação. Tudo bem? Temos também o sujeito indeterminado. Esse eu tenho que saber pela terminação ali do meu verbo propriamente dito. E o meu verbo sempre vai estar na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, mais a partícula SI ali. Então lá, sujeito indeterminado é aquele no qual não é possível identificar um referente explícito na oração ou no contexto denunciado para a flexão verbal. Pode ser constituído por verbo transitivo direto na terceira pessoa do plural, anunciaram a chegada do prefeito, telefonaram para mim. Quem telefonou? Alguém. Não consigo identificar, portanto, indeterminado. Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação flexionado na terceira pessoa do singular, mais o pronome se, né? Que é o índice de indeterminação. Não se fala da chegada do prefeito no jornal local. Facinho, né? Agora, vamos aqui verificar no nosso quiz. Um minutinho para vocês pensarem. Rapidinho ali. Vamos lá.
aí, pessoal, vamos lá para a correção? Então, acompanhem lá. Relacione sujeito oculto, sujeito indeterminado. Então, veja bem, falaram muito de você na reunião de pais. Quem falou? Alguém, né? Então, indeterminado. Voltaremos às aulas assim que acabe o período de isolamento. Voltaremos, olha a desinência ali, a terminação do verbo. Voltaremos. Então, estou trabalhando com a primeira pessoa do plural. Então, eu consigo detectar. Oculto. Tudo bem? Seguindo lá. Classificação do sujeito. Agora é o inexistente. Esse é aquilo que eu falei para vocês lá no iniciozinho da aula, né? Então, a oração ela é constituída de sujeito, verbo e complemento. Mas nem sempre, né? Porque nós temos aqui o inexistente, ou a oração sem sujeito. Não tem sujeito aqui. E vai acontecer isso na seguinte situação. É quando a informação veiculada pelo predicado não se refere a sujeito algum. Os casos mais comuns comuns, né? Ocorre quando? Primeiro dado lá. Toda vez que nós tivermos verbos que exprimem fenômenos da natureza, ventar, amanhecer, nevar, né? Então, temos ali, choveu muito no inverno passado, amanheceu antes do horário previsto. Fenômeno da natureza, não tem sujeito. B, verbo ser, estar, fazer e haver, quando usados para indicar uma ideia de tempo ou fenômenos meteorológicos. É noite, período de dia, eram 2 horas da manhã, né? Então, trabalhando ali com o quê? Com a ideia do meteorológico, certo? Há crianças brincando no pátio. Ó, verbo haver, impessoal, ok? Então, no caso, veja que está no singular, crianças no plural, não há flexão, porque não tem sujeito. Facinho ali, né? Continuando lá. Agora vamos para atividades. Vamos verificar se vocês conseguiram captar ali os tipos de sujeito. Então lá, simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Com vocês.
Daí, pessoal, prontinho para a correção? Então, vamos lá, fazendo a perguntinha para o verbo ali para termos certeza disso, né? Então, veja lá, temos aqui, sujeito simples, né? Então, vamos procurar lá, o cavalo saiu em disparada. Quem saiu? O cavalo, um núcleo só, simples, confere. Sujeito composto, o mercado e a igreja estão fechados. 2 núcleos, mercado e igreja. Portanto, confere ali. Oculto, então nós temos ali, saio de casa bem cedo. Quem sai? Eu. Oculto? Eu sei, tá ali. Indeterminado, cortaram as árvores da praça. Quem cortou? Alguém, não sei quem que é. Não sei se é homem, não sei se é mulher, se foi um, se foi 2, então indeterminado ali. E é claro, o nosso inexistente faz 2 anos que não a vejo. Relacionado ali a tempo, então, veja que 2, né, é mais que 1. Se tivesse um sujeito, automaticamente eu teria que flexionar que ele faz ali. Não flexionou, porque não tem sujeito, ok? Muito bem, agora vamos para o predicado. Já estudamos então o sujeito, já sabemos os 5 tipos, lembrando que 2 partes, sujeito e predicado. O predicado são divididos em 3, ok? Então nós temos ali sujeito nominal, verbal e verbo nominal. Quando o predicado apresenta como núcleo um predicativo do sujeito, que se liga ao sujeito por meio de um verbo de ligação, damos a ele o nome de predicado nominal. Então, predicado nominal é aquele verbo que não é de ação, ele só está ligando o sujeito, né, a predicativo do sujeito ali, certo? E se eu quiser retirar, ele não vai fazer tanta falta, né? Então, veja que eu consigo trabalhar com o predicado nominal. Predicado nominal. De acordo com a relação que o predicado mantém com o sujeito, podemos classificá-lo de diferentes maneiras. O professor está preparado para orientar os alunos. Então, veja, quem está preparado? O professor. Tirei, o resto tudo é predicado. Nominal por quê? Porque está é um verbo de ligação. Ser, estar, ficar, permanecer, continuar. Preciso memorizar aí, gente. A palavra preparado é o termo mais importante do predicado, por isso dizemos que ele é o núcleo do predicado. E por se tratar de um atributo do sujeito, esse núcleo do predicado é chamado de predicativo do sujeito. Então, o núcleo aqui, nós temos um núcleo no sujeito e temos um núcleo no predicado. No caso aqui, do nominal, o predicativo. Perfeito? Predicado verbal possui obrigatoriamente um verbo, o qual é o núcleo do predicado. O verbo é o núcleo do predicado quando é nocional, ou seja, que demonstra uma ação ou uma locução verbal. É o verbo de ação propriamente dito, ele não está ligando mais, não é verbo de ligação. Então, ele é núcleo. Predicado verbal. Veja agora mais um exemplo. Sujeito. Muitos pais ajudam seus filhos a estudar. Então, quem ajuda, né? Muitos pais. O resto tudo predicado. Predicado verbal porque ajudar é um verbo de ação. E não tem ali um predicativo, né? Se não tem predicativo, verbal. A palavra ajudam é o termo mais importante do predicado, pois expressa uma ação do sujeito e é, portanto, o núcleo do predicado. Continuando lá. Agora, atividadezinha para vocês lá.
pessoal, vamos lá a correção? Acompanhe lá. Identifique o verbo de cada frase abaixo e classifique o predicado em nominal ou verbal. Os professores ensinam tudo o que sabem. Ensinar é ação, verbal. Estela parece ansiosa, nominal. Por quê? Parece verbo de ligação. Ivan e seus primos ganharam o jogo de futebol. Ganhar é ação, então verbal. As taxas de juros continuam elevadas, nominal. O pai está orgulhoso, também nominal, porque está não é um verbo de ação. Os alunos estudam todos os dias em casa, verbal também. Facinho, né? Predicado, verbo nominal. Opa, eu tenho então predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Qual a diferença de um para o outro? Bom, eu sei que o primeiro nominal tem um verbo de ligação e um predicativo. O verbal tem apenas um verbo de ação. E o predicado verbo nominal, qual é a diferença dele? Ele tem um verbo de ação e um predicativo. Ok? Então lá, o predicado verbo nominal possui dois núcleos, um verbo significativo que indica uma ação do sujeito e um nome com função de predicativo do sujeito, indicando uma qualidade do sujeito ou com função de predicativo do objeto, indicando uma qualidade do objeto, né? Então lá, atente a essa construção. O semeador trabalha otimista. Bom, já sei quem é o sujeito, o resto predicado. Veja, trabalhar é ação e eu tenho um predicativo ali, que é o otimista. As palavras trabalha e otimista são igualmente importantes, pois expressam uma ação a um atributo do sujeito, o predicativo do sujeito. Quando o predicado apresenta dois núcleos, um verbo e um predicativo, damos o nome de predicado verbo nominal. Então, o predicado verbo nominal tem dois núcleos, o verbo de ação e o predicativo propriamente dito, ok? Então, vamos lá. Rapidinho com vocês. E aí, pessoal, tudo tranquilinho? Vamos lá, então? Quais frases abaixo possuem predicado verbo nominal? Então, um verbo de ação e um predicativo. Nós temos ali, as merendeiras acabaram o trabalho cansadas. Então, acabaram é um verbo de ação e cansada
é um predicativo. Portanto, confere. O povo anda preocupado, predicado nominal. Anda, verbo de ligação. Iracema completou a prova feliz. Completar é ação e feliz predicativo. Todos aplaudiram os artistas. Predicado verbal, porque é verbo de ação e não tem aí um predicativo. Então aqui, gente, fecha a nossa aula, né? Então foi um pouquinho rápido, mas sabemos que é uma revisão. Vamos voltar ainda aos longos das aulas, né, para vocês verificarem mais, mas é preciso que vocês estudem, verifiquem, olhem os slides direitinho, ok? Perguntas para o seu professor, se tiver alguma dúvida aí, mas fiquem atentos, porque daí vem mais aí pela frente. A sintaxe é bastante coisinha, ok? Um abraço!